Vamos participar da palavra de Deus. Quantos querem ouvir o Senhor nessa noite? Diga amém. Amém. Vou convidar você, se coloque de pé, por favor. Salmo 114. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Salmo 114. Vamos ler os 8 versos desse salmo. Traz aqui a Sociedade Bíblica o título As Maravilhas do Êxodo. Nós vamos entender como isso avança além do êxodo na nossa vida. Salmo 114, a partir do verso 1, acompanhe comigo. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Oremos a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos nessa noite de ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Temos aqui uma igreja com uma expectativa no coração para ser alimentada por Ti do jeito que lhe apraz. Ministra o nosso coração, sabedoria dos altos céus, na nossa mente, uma palavra que nos transforme, que sejamos realmente renovados a cada dia ao ouvir a Tua voz, como deve ser nesta noite. Assim te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e se você concorda, diga amém. Você pode tomar o seu lugar. O salmista está aqui, registrando poeticamente. Você entende que salmos representam canções, poesias. Há um momento histórico, alguns salmos a gente consegue entender um pouquinho mais da história de Israel. Mas nesse salmo especificamente, ele registra a história, quando ele fala de alguns episódios importantes, mas ele registra isso de uma forma assim, muito poética, Você percebeu aqui, quando ele usa de uma ilustração, há várias figuras de linguagem nesse salmo, mas ele registra de uma forma assim, tão inspirada, quando fala do mar que recua, Jordão recua, o mar foge, os montes saltam como carneiros. Você entende que a palavra de Deus tem essa expressão poética para nos mostrar o poder de Deus de muitas formas. Você pode entender algo como literal, e já me perguntaram, pastor, o senhor já viu alguém que removeu o monte, lançou o monte no mar? Eu digo, literal não, mas eu conheço muitas pessoas como eu, que viviam numa sofrência, um monte de problemas. Olha como eu estou trazendo em forma de ilustração a minha vida. Um monte de problemas, e quando encontrei Jesus, e pessoas relatam, encontrei Jesus, pastor. E Deus foi mudando, Deus foi transformando. Quando eu olhei para o mar, o monte estava longe. Então, quando Jesus disse, se você tiver fé, uma fé pequenina, pode ser uma fé pequena, mas uma fé que equivale ao grão de mostarda, que é uma semente tão miudinha, mas que consegue nos oferecer uma hortaliça grande, as aves fazem ninho, a sombra boa para quem deseja. O que ele está dizendo? Pastor, então isso é literal? Eu posso entender que Deus tem poder para fazer qualquer coisa acontecer. Mas antes que a gente pense na literalidade disso, vamos pensar na remoção de problemas que muitas vezes nós dissemos, temos um monte de problemas. Tem uma canção muito alegre que diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, olha, você vai dizer esse monte, chega para lá, alguma coisa nesse sentido para dizer, olha, você tem que ter uma fé
inabalável, mais inabalável que o monte. Porque a visão que nós temos, exceto nos terremotos, é que os montes são inabaláveis. Mas não são. Toda a terra treme, diz o salmista. Ele declara isso com uma firmeza, e nesse caso especificamente, ele vai falar de dois acontecimentos que fizeram com que as águas se rendessem ao poder de Deus. 2 milagres aconteceram, e a gente entende aqui, diante do querer divino, que foi o Mar Vermelho, que se abriu para o povo de Israel passar, e o Rio Jordão, numa outra situação, também precisou recuar, para que o povo de Deus, em épocas diferentes, mas servindo ao mesmo Deus, no mesmo elemento de fé, pudessem passar seguros, com os pés enxutos. Como funciona isso? No episódio aqui do Mar Vermelho, é importante que a gente faça a leitura, é um texto curto, lá em Êxodo, capítulo 14, pode colocar na tela para a gente ganhar tempo, você pode anotar ou acompanhar depois, né, na nossa rede social. O episódio do Mar Vermelho, Êxodo 14, versículo 15, aqui diz que o povo parou. Eles pararam diante do mar porque não tinham para onde ir. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ora, isso está totalmente voltado para o elemento fé, que invoca o mundo espiritual para que as coisas no mundo real que conhecemos aconteçam. Aqui um grande milagre está para acontecer e Deus provoca, eu vou usar essa expressão, Deus provoca o povo para experimentar algo sobrenatural diante de uma tremenda impossibilidade. A história você conhece, Israel está se libertando da escravidão do Egito, eles caminham guiados por Deus. Quantas vezes nós caminhamos guiados por Deus e nos deparamos com situações em que a gente se pergunta: Senhor, foi o Senhor mesmo que me mandou sair para ir a tal lugar? Eu estou vendo o mar agora, e agora? Será que foi inspiração do meu coração? Será que estamos animadinhos demais com as coisas espirituais? Nesse momento não foi isso que aconteceu. Nesse momento, a história diz que foi um milagre real. Estudiosos estão aí investigando, arqueólogos, pessoas da história, pessoas da ciência. Nós não precisamos de nenhuma comprovação científica, porque estamos falando do elemento fé. Nós cremos. Nós ainda não vimos algo semelhante diante dos nossos olhos, literalmente. Mas nós cremos. Você crê que o Mar Vermelho se abriu? Você pode dizer amém se você crê? Então pronto, nós acreditamos porque os relatos chegaram, nós estamos falando da Bíblia como uma fonte de relatos, de épocas e épocas, situações diferentes, que quando juntamos isso no que chamamos Bíblia Sagrada, nós entendemos de uma relação do Deus que vive no ambiente sobrenatural, fazendo coisas sobrenaturais aos olhos humanos, mas que verdadeiramente querem dizer algo para eles. Nesse episódio do Mar Vermelho, o povo não tinha para ir. E Deus fez com que o povo tivesse por onde ir. Então, você conhece bem essa história. Não era desejo do Senhor, podemos dizer assim, que o povo parasse. Mas como eles não tinham a noção do que Deus ia fazer, eles pararam. E o povo começou a conversar com Moisés, alguns murmuraram. Quando você lê o texto lá em Êxodo, você vai ver que alguns dentre o povo começaram a murmurar, começaram a achar que ia morrer no deserto, começaram a dizer: antes a gente tivesse ficado no Egito. Olha o pensamento humano, como vai sendo construído sem o elemento fé. Moisés, no papel de uma liderança que precisa ouvir a Deus, para trazer esperança para o povo, ele conversa com Deus e Deus diz para ele: por que você está clamando, Moisés? Você não lembra, e aqui eu vou usar as minhas palavras, você não lembra que eu fiz milagres lá de modo sobrenatural? Os deuses do Egito, que não são deuses, se renderam, o faraó se rendeu. Você acha que eu ia tirar vocês lá do meio do Egito para morrer no deserto? Então, num resumo básico, a história bíblica vai dizer que Deus disse para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então, algo sobrenatural vai acontecer. Eles estavam tão acostumados a viver aquele mundo, sabe? O grande problema quando a gente começa a relacionar os episódios da Bíblia com a nossa vida
é que a gente precisa aplicar isso. Eu chamo de aplicação prática da história bíblica. Em que a história de Israel saindo do Egito contribui para a minha vida? Nós somos assim. Nós passamos tempos e tempos em meio ao pecado. Egito vai representar na Bíblia idolatria, escravidão, pessoas aprisionadas, mesmo que tivessem o direito de ir e vir, é para prestar contas a Faraó. E Deus ouve o clamor, e isso nos mostra o quanto nós devemos clamar. E num determinado momento, Deus tira eles de lá para experimentar coisas novas. Se fosse para experimentar, chegar ali, encontrar um barquinho e atravessar remando, não seria ação de Deus. Se Deus tivesse ensinado primeiramente Israel a construir barcos e carregarem os barcos nas costas, não seria uma ação de Deus palpável diante dos olhos. Quando falo palpável, não é porque a gente toca no sobrenatural, mas a gente vê, a gente percebe o agir de Deus. E aqui está acontecendo isso. E lá no Jordão, como é que foi? Quero ler com você, foi diferente. Enquanto Deus disse para que Israel não parasse e avançasse, lá em Josué, capítulo 3, se você deseja acompanhar aí pela TV ou anotar, Josué, capítulo 3, versículo 7, eu vou ler esse episódio para você se lembrar, quando o povo, contrário àquele momento de Israel que precisava avançar, primeiramente Deus mandou parar. Fez com que o povo parasse diante do Jordão. Versículo 7 diz assim: Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Porque Moisés ainda não havia experimentado nenhum milagre com ele na liderança. Moisés já era um líder acostumado com os milagres. Sarça, pragas, a retirada do povo, o Mar Vermelho se abrindo. Só que agora Josué está mais à frente, Moisés já não está mais no meio deles, e Josué precisa ser acreditado pelo povo. Então Deus vai mostrar o sobrenatural. Diz aí Deus então que disse: como estive com Moisés, assim vou estar com você. Versículo 8. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, olha a ordem, parem ali. Nós podemos imaginar que nesse momento, talvez fosse possível, não sabemos qual era a profundidade do rio, que Israel conseguisse meio com dificuldade, mas o povo passaria. Diferente da dimensão do que nós chamamos Mar Vermelho, nós temos aqui um rio que quem já foi lá em Israel, não é o meu caso, mas a gente assiste isso nos vídeos, a gente aprende que o Rio Jordão tem áreas calmas e tem áreas que são tempestuosas, correntes bravas. Mas, pelo menos no episódio de João batizando no Rio Jordão, ele não ia levar o povo para uma correnteza que o povo morresse. Então eu imagino João Batista batizando o povo no Rio Jordão, num lugar mais calmo, não tão profundo. Mas vamos imaginar então que esse povo pudesse passar. Deus diz: não, não passem agora. Sabe quando a gente precisa ouvir a voz de Deus e não avançar do nosso jeito? É isso que está acontecendo. Deus falou: avisem os sacerdotes que levam a arca da aliança, quando chegarem às margens das águas do Rio Jordão, parem ali. O que Josué fez? Obedeceu. Então Josué, versículo 9, disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que, sem falta, expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, vários povos que habitavam naquela área que Deus havia prometido a Israel. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Agora, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, os pés dos sacerdotes, elas serão cortadas. As águas que têm uma correnteza, o rio sempre tem um fluxo, elas seriam cortadas, diz aqui. A saber, as águas que vêm de cima
se amontoarão. Então, diferente do Mar Vermelho, que se abriu, uma parede de água de um lado, parede de água do outro, no Rio Jordão foi diferente. Os sacerdotes levando a arca do Senhor, que era aquele movimento do símbolo que representava Deus, onde eles falavam com Deus diante da arca. Nesse momento, os sacerdotes, em obediência, colocariam os pés na água, e à medida que eles fossem pisando, o Rio Jordão ia parar de correr. Ia fazer uma montanha, uma parede de água de um lado, né, o lado direito dos sacerdotes, e a descida da água ia parar, porque não tem mais água correndo. Então, Deus quer mostrar algo além das possibilidades humanas. Atravessar o Rio Jordão com aquele povo talvez fosse fácil demais. Mas quem disse que Deus nos chamou para viver a facilidade? Ele quer mostrar o quanto Ele tem poder. Por isso que, às vezes, o crente fica confuso e não entende por que passa algumas lutas. Ah, pastor, era para eu passar essa luta? Eu falei, não sei. Deus é que sabe. Deus não prova o homem mais do que ele possa suportar. Se você está passando alguma experiência desagradável, mas é fiel ao Senhor, então você tem que aprender o que Deus vai fazer. Qual é o sobrenatural de Deus? O que Ele quer me ensinar? Então, nesse momento, vou continuar lendo aqui o versículo 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Era um volume de água grande. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se no montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Parou o fluxo do rio. Ora, o que Deus quer mostrar? O seu poder, a sua majestade. E quando nós lemos isso, começamos a entender o que o povo precisa ver. Olha, continua lendo. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus está mostrando aqui claramente uma autoridade sacerdotal que era muito apreciada pelos judeus. Não é o aspecto da igreja cristã hoje, tá? Alguns vão ser amados, respeitados. E hoje, quando recebi a homenagem no dia do pastor, eu fiquei assim pensativo. Senhor, eu não mereço isso. Mas eu vejo um povo que sabe o que quer, que respeita, que ama, e sem bajulação. Sem bajulação. Não precisa. Olha, irmãos, eu me lembro quando a nossa igreja foi inaugurada, eu estava vivendo um momento diferente que eu vivo hoje com Deus. A gente começando, tinha um grupo pequeno de pessoas, algumas irmãs, algumas estão conosco, né, como a irmã Lucia até hoje, mas era um grupo pequeno, a igreja tinha 10, 12 pessoas, a igreja havia acabado de ser inaugurada, há 18 anos. E ali, logo no primeiro ano de inauguração, a igreja foi inaugurada, primeiro momento do meu aniversário, a igreja foi inaugurada em dezembro. Quando chegou fevereiro, já era meu aniversário. E tinha uma irmã que estava sempre nos acompanhando, desde lá de Belford Roxo, da outra igreja, e ela preparou um aniversário para o pastor. Eu fiquei tão feliz, falei, puxa, que alegria, mas... E fizeram lá um mover, citações, deram presentes, e eu fiquei pensando assim, mas eu não mereço isso. No segundo ano do meu aniversário, eu disse, não façam nada para mim. Não faço. Quem estava comigo vai lembrar. Eu disse, não façam nada. Mas por quê? O senhor não comemora aniversário? Eu falei, claro que eu comemoro. Mas eu acho que nós podemos fazer mais para o reino. Vamos fazer para o reino? Tudo que você vai investir, invista no reino. Vamos ganhar almas, vamos sair pelas ruas, vamos apregoar o evangelho. E foi um ano maravilhoso, porque nós tínhamos um pouquinho mais, estávamos completando, melhor dizendo, um ano. E foi o único e melhor Natal que eu passei dentro da igreja. Hoje a gente não realiza a ceia de Natal na igreja, a gente faz a virada do ano na igreja, né? Os irmãos sabem. Geralmente, Natal, a gente vai para as nossas casas,
tem a apresentação das crianças, dos ministérios, antes do Natal, para que no dia de Natal você esteja com a sua família. Mas foi um dos melhores natais que eu passei na igreja. Nós colocamos 4 ou 5 automóveis à disposição, convidei os irmãos, já tinha um número maior de pessoas, montamos uma mesa, a nossa primeira igrejinha tinha uma varanda grande no condomínio, do lado de fora, mas a igreja era muito pequenininha, bem menor do que essa, e tinha lá um varandão. Nós montamos uma mesa com tudo que queríamos comer de bom. Não tinha sobra de nada, era Natal, às vezes sobra para o Ano Novo, né? Você é como eu, que guarda a rabanada do Natal para comer no Ano Novo? Só embalar direitinho, botar na geladeira, rabanada gelada é uma delícia, né? Mas aí montamos a mesa com chester, com frutas natalinas. E, pastor, agora, as irmãs perguntando, vamos comemorar o Natal? Eu disse, não, esperem um pouquinho. Aí pegamos os homens, cada qual no seu automóvel, e fomos rodar os bairros aqui, Anchieta, Guadalupe, e acho que em Olinda, e trouxemos moradores de rua no nosso carro para sentarem à mesa conosco. E eu coloquei a igreja para servi-los. E eles não acreditaram no que estava acontecendo. Foi um Natal que, ao meu ver, foi o Natal que Jesus mais se agradou da nossa igreja. Porque nós não podemos pensar primeiramente em nós sem pensar naqueles que padecem, como uma festa tão linda que é o Natal, não ter o que comer. Então nós primeiro servimos eles ganharam coisas para levar nas quentinhas, devolvemos eles para os lugares e a igreja então pôde comemorar. Pensa num episódio que, para mim, foi algo sobrenatural. Tanto é que nós não conseguimos repetir isso, mesmo com mais gente trabalhando. Ai, pastor, esse ano vamos fazer, eu fiquei animado. Eu entendo que milagre acontece esporadicamente. Para mim, aquilo foi um grande sobrenatural de Deus. O que nós precisamos entender? Que verdadeiramente, quando o Senhor quer mostrar algo que diz respeito ao poder dele, ele faz do jeito dele. Não estava programado há meses. Nós tivemos essa visão, né, eu diria assim, essa revelação de Deus para fazer algo que fosse além das nossas possibilidades. É inimaginável. E ali Deus começou a trabalhar no nosso coração, mostrando que nós não temos tantos problemas quanto muitos têm. E que não é para a gente também ficar reparando nos outros para dizer, ainda bem que eu não sofro por isso, fulano sofre, eu não, Deus é bom, mas cada qual tem o seu problema, cada qual tem a sua dificuldade. Então, voltando ao texto, o salmista retrata esse episódio de Israel diante do Mar Vermelho, e aqui, composto aqui, chamando de Judá, diante do Rio Jordão, e toda a nação de Israel está representada, eles se deparam com uma impossibilidade. Outro, uma necessidade de Deus querer mostrar o sobrenatural. Então, por isso que às vezes a gente não entende. Quando passamos, repito, as lutas, ou quando achamos que vai ser tranquilo e Deus diz, não, não é assim que tem que ser feito. Vai ser do meu jeito. E quando nós ouvimos, grandes coisas acontecem. Aí no verso 5 do Salmo 114, o salmista, usando a expressão poética, ele diz assim, o que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse? E você, Jordão, por que recuou? Ele está usando quase que de uma ironia para dizer que aquele mover que Deus realizou podia ter uma explicação do próprio mar. O mar não vai responder, mas imagina, ô mar, você é tão forte, tão poderoso, derruba tantos navios, mas por que você se abriu quando Deus deu ordem? Ô rio, você corre o tempo todo, afoga pessoas, mas quando Deus mandou, você teve que parar. Ele traz essa pergunta sem precisar de uma resposta, que nós já sabemos qual é a resposta. Veja como Deus vai conduzindo o seu povo diante das dificuldades e, ao mesmo tempo, dizendo, vocês precisam ouvir a minha voz. Se eu disser para parar, parem. Se eu disser para avançar, avancem. Mas nos 2 episódios, o que Deus queria? Que eles avançassem. No modo do Mar Vermelho foi de um jeito. No modo do Jordão foi outro jeito. Deus aplicou o seu poder de modos diferentes. Mas em ambos os casos, o que Israel fez? Continuou caminhando. Então a pergunta que cabe a nós hoje, podemos parar sem que Deus autorize? Por que queremos parar?
por que queremos pensar, ou pensar ao menos em desistir? Por que podemos, diante de dificuldade, dizer, Senhor, esse negócio de ser crente não é para mim, não. Eu oro, eu sou fiel, eu jejuo, eu vou à igreja, e meu parente está doente, está acontecendo isso na minha casa. Aí Deus quer falar com você algo nessa noite, talvez Ele queira perguntar, mas eu mandei você parar? Será que você não percebe que tem coisas sobrenaturais para acontecer? A Bíblia é cheia de histórias que vão nos encher o coração, queridos, de uma fé sobrenatural, que nós podemos entender que tudo que Deus quer é que a gente continue caminhando. Não importa qual seja a sua dificuldade, se é doença, se é falta de dinheiro, ou mesmo que você nem tenha dificuldade. Porque quando eu leio o episódio de Josué diante do Rio Jordão, eu, se fosse Josué e não ouvisse Deus, eu diria, povo, vamos passar que nessa parte é tranquila, o Rio Jordão está calmo. Mas Deus queria mostrar o poder dele. Então Deus deu uma ordem, Ele não criou uma dificuldade. Deus deu uma ordem que nós precisamos aprender a ouvir da parte de Deus. Qual é a ordem que Deus tem dado a você? É para prosseguir e ver o mar se abrindo, ou é para parar e esperar o momento? Porque com Josué e o Rio Jordão, Israel teve que esperar o momento. Não faça achando que está fácil. A nossa vida deve ser assim. Pastor, vai dar tudo certo. Eu pergunto apenas, você orou ao Senhor? Deus está nesse negócio? Pastor, eu vou abrir um negócio. Pastor, olha, está tudo certo, investimento, já consultei as pessoas que entendem do assunto, vou apostar tudo. Calma, você orou ao Senhor? Você confiou a Deus os seus planos? Porque Ele conhece o dia de amanhã. Nós não conhecemos. Eu estava lendo algumas histórias de um período bem nebuloso do nosso país, grande parte dos irmãos aqui vai lembrar, que um presidente, ele estancou o dinheiro público, né? Ele segurou o dinheiro de todo mundo, ele ficou famoso por esse ato que, a princípio, ele tinha boas intenções, ou muitos defendem dizendo, não, ele tentou controlar, era inflação, outros disseram, não, ele fez isso para roubar. Eu não estou aqui para discutir como ele fez, o que ele pensava, mas a história teve crente, as histórias que eu li são histórias de igrejas que desistiram de viver. Você entende o que eu estou dizendo, né? Porque não tinham mais dinheiro. Porque alguns investiram num negócio e o negócio ficou parado, as máquinas paradas. Pessoas que depositaram tudo num determinado banco e o banco não podia devolver o dinheiro, porque o Brasil todo estava parado. Bom, tudo bem, eu acho que bate uma sofrência, um desespero, mas não na vida daquele que serve a Deus. Ele precisa entender o que Deus vai fazer com respeito a ele. Nós nos alarmamos quando Deus age e o mundo está trêmulo. Nós também trememos diante do mundo? Não, queridos, nós temos que tremer diante de Deus. Mas diante dos acontecimentos nós temos que ter paz. Por isso Jesus liberou uma paz que excede a todo entendimento, louvado seja o Senhor. Uma paz que está em nós, que mesmo que a gente veja a guerra, a paz está em nós. Mesmo que a gente veja que as coisas não estão indo tão bem, pastor, aí está acontecendo isso. Calma, irmão, calma, irmã. Onde está a sua confiança no Deus que está agindo a seu favor? Vai ter momentos que o mar vai se abrir e você vai passar, em outros você vai querer passar o Rio Jordão, Deus vai dizer, calma, fica aí um pouquinho, vou fazer um sobrenatural, vou mostrar o meu poder. Então nós precisamos entender exatamente quando Deus começa a trabalhar no posicionamento e na obediência. Em ambos os casos, Israel precisou se posicionar diante de Deus e obedecer o que Deus estava falando. Em ambos os casos. Diante do Mar Vermelho, qual foi o posicionamento? O povo com uma fé limitada, o povo vivendo escravidão, o povo no meio daquele pecado todo que era o Egito, adorando o homem, adorando os animais, uma idolatria terrível, uma maldade, escravizando os povos. Olha, você lembra que Israel chegou no Egito para abençoar o Egito. Você lembra como Israel chegou no Egito? Através de José? José foi levado por Deus, haveria uma fome tremenda, o Egito ia passar fome, Deus não deixou, para conduzir lá na frente Israel, que seria hóspede de José, que já era o chamado governador do Egito, o segundo
não é? Depois do faraó era o primeiro. José era o homem que dava ordens lá. E Deus deu o sonho, e ele planejou, e ele construiu celeiros, o Egito prosperou, Israel foi recebido com honra, mas o tempo foi passando, porque o Egito nunca foi lugar para Israel. Você pode prosperar no Egito, você pode ser abençoado no Egito, mas o Egito não é o seu lugar. O seu lugar é Canaã, diga glória a Deus. Não é Egito. Mas o povo ficou, gostou, né? Aí mudou o faraó, viraram escravos. Mas eles não podiam dizer, faraó que está chegando, a gente ajudou tanto o Egito. Não, não adianta você querer fazer aliança com o mundo. O mundo vai ser cruel, o mundo vai perseguir mesmo. Você tem que ter aliança com Deus. E quando o povo despertou, e aí diz que entre a chegada e a saída, cerca de 400 anos, 4 séculos, os que estavam nascendo quase não sabiam dos moveres que Deus fez, no poder que Deus havia operado, nas histórias. A sorte é que Israel vinha explicando isso ao povo, os filhos sendo ensinados. Vocês viram aqui as crianças vindo, ofertando. Irmãos, é um ensinamento. Quando nós não estivermos mais aqui, o coração dessas crianças vão ser conservados como crianças que sustentam a casa de Deus, adultos que aprenderam o quanto é importante mantermos aliançados com Deus. Se não for assim, não vamos ter mais igrejas em 30 anos. Não vamos. Isso é uma realidade. Eu louvo a Deus, porque as crianças dessa igreja têm aprendido a ter um posicionamento e uma obediência. Por que eles fazem? Porque eles precisam aprender. E a responsabilidade dos pais? Posicionamento. Vamos nos posicionar e ensinar aos nossos filhos que eles devem ter um coração abençoador no reino de Deus, que eles devem cuidar das coisas de Deus. É um posicionamento. E à medida que eles fazem isso, vai gerando no coração deles o quê? A obediência, as ordenanças de Deus e a responsabilidade daquilo que os pais ensinaram. Então, posicionamento e obediência estão lado a lado. Diante dos homens, é o posicionamento. Qual é o seu posicionamento diante das adversidades? Como o mundo vê você, que declara ser cristão, que declara ser de Jesus, que ama a igreja, que dá glória a Deus, que canta louvores. Você canta louvores na sua casa, você coloca lá o louvor, você liga o rádio, você liga a TV, e você canta canções como se estivesse na igreja, os vizinhos estão ouvindo você, e eles estão querendo entender. Olha, esse crente passa tribulação, esse crente adoece, esse crente às vezes está sem dinheiro, mas ele está feliz. É um posicionamento. O mundo precisa ver Deus através da igreja. E nós precisamos desse posicionamento. Além disso, do que nós precisamos, pastor? Da obediência à voz de Deus. Se avançarmos no momento que Ele mandar avançar, e se pararmos para avançar mais um pouquinho depois, nós estamos em obediência. E quando a gente está em obediência, as coisas acontecem. Nós podemos concluir apenas esse primeiro pensamento, dizendo que Deus, só Ele tem o poder para determinar a nossa vida. Deus tem esse poder. Não se desespere. Não importa qual seja o momento que você está experimentando, vivendo, não olhe para o problema, né? Você deve olhar para aquele que tem a solução do problema. A solução não virá de pessoas, e se alguém for usado, vai ser usado por Deus para te abençoar. Mas não deposite esperança em homens, pessoas que falham, governos. Calma, descanse. Confie no Senhor. Quem sustenta a sua casa? Quando tivemos a enchente agora esses dias no Rio Sul, o que eu ouvi de irmãos falando do arroz? Pastor, você ouviu lá? Vai faltar arroz. Falei, vai, porque o Sul é um grande produtor de arroz. Aí já mandaram mensagem dizendo que vai vir arroz da Malásia, da China, e que o arroz não é arroz. Eu disse, olha, bom, se Deus sustentou o povo de Israel com maná no Egito, no deserto. E o que é o maná do deserto? Você acha que era pão fresquinho? Pão com manteiga, queijo, presunto, mortadela? Não, era maná. Então, se Deus tiver que nos sustentar com arroz da Malásia, sei lá de onde, arroz que não é arroz,
Ele sustenta você com a palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. É o sobrenatural de Deus. Ou nós entramos nessa esfera das coisas sobrenaturais, ou vamos fazer uma declaração de desistência. De quê, pastor? Da nossa fé. Vamos parando pelo caminho, porque são muitas dificuldades, né? São muitos crentes que desistem. Até não falo de desistir com facilidade, mas é desistir facilmente diante das dificuldades. Conhecemos pessoas que têm dificuldades gigantescas, que sofrem por doenças que não pediram, não cavaram, sofrem com tantas coisas, e a gente observa isso e continua entendendo que Deus não perdeu o controle, Ele não perdeu. Nós aqui muitas vezes não entendemos o que Deus quer fazer. Queremos vencer, vamos vencer. Olha o que diz Mateus capítulo 16, versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Num outro contexto, a palavra ligar diz respeito a uma coisa que acontece na ponta de um fio e que chega até a outra ponta. Sabe quando você chega em casa, você vai chegar em casa e acender a luz, você vai ligar a luz, né? Você está fazendo com que a corrente elétrica saia de uma ponta e dê sequência na outra ponta. Com a nossa fé não é diferente. Se você quer invocar as coisas sobrenaturais de Deus para a sua vida, quem liga é você. Deus vai operar se você ligar. Liga na terra. Vem para a casa de Deus, louve, ore, adore. Clame ao Senhor, chore na presença dEle, faça o que você desejar, mas liga na terra. Porque quando Moisés tocou no mar com a vara, o mar se abriu. Quando os sacerdotes pisaram na água, o Rio Jordão parou. Ligar na terra vai nos dar um sentido de que não importa o que os nossos olhos estejam vendo, Deus vê de uma outra forma, Deus quer fazer coisas sobrenaturais. E nós não podemos desistir. Aí vem a declaração de desistência. Ai, pastor, eu estou passando uma luta, bem-vindo ao clube. Esses dias uma irmã disse para mim assim, pastor, a peneira está difícil, está passando a peneira, viu? Eu disse, mas é sempre assim. Pedro estava aí, eu mandando mensagem, fazendo aquele gabinete online, né? Mandando mensagem, dizendo, olha, Pedro também, Pedro estava cheio de si, andando com o Senhor, teve a sogra curada, ele viu os milagres, ele pagou imposto pescando lá no peixe, com anzol, não foi nem com rede, foi um peixinho só. Pedro está cheio de si, acabou de tomar uma ceia com Jesus, estão cantando louvores, e ele ali, Jesus começa a falar em morrer, aí Pedro diz assim, não, Senhor, não vai morrer nada, que isso, é ruim. Eu estarei contigo. Jesus, deixa de ser bobo, rapaz. Estou parafraseando, tá? Estou usando as minhas frases para você entender. Pedro, se não fosse eu clamar por você, o diabo já tinha peneirado você. Em algumas versões vai dizer cirandado, Lucas 22, está lá. Aí Pedro deve ter pensado, mas o que eu fiz de errado? Presunção. Achar que você pode resolver do seu jeito. Não, não é do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus sempre, porque a glória é dele. Se o poder é dele, a glória também é dele. Louvado seja o Senhor. O que o contexto de Pedro vai nos dizer? Que Pedro temeu a morte, que Pedro negou, que Pedro se afastou, que Pedro se escondeu, que Pedro chorou, que Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e tudo isso no final representa o que Jesus havia dito para ele, Pedro, quando você se converter de verdade. Pedro não era convertido? Não ao molde de Deus. Às vezes nós somos convertidos do nosso jeito. Nós carregamos Bíblias, mas não as lemos. Nós nos vestimos de crente, mas por dentro estamos despidos. Nós mostramos ao mundo uma coisa que Deus vê diferente. Isso vai requerer de nós conversão. Vai requerer de nós um reconhecimento de que dependemos de Deus para que o inimigo não venha nos peneirar. Lembra do diálogo com a irmãzinha? Pastor, estou passando na peneira. Aí ela disse assim, ainda bem que eu sou gordinha, é mais difícil passar na peneira. Falei, pelo contrário, se você cair, o tombo vai ser feio.
Você sabe disso, né? Hoje eu tomei um tombo, irmãos. No intervalo, na hora do almoço, tomei um tombo. Estava em frente à casa da minha filha, saí do carro. Aí a Vera está aqui, daqui a pouco, ela ficou me procurando, eu tinha sumido. Eu estava no chão. Aí eu me lembrei, eu estou precisando fazer uma dieta. Se eu fosse mais leve, você já viu? As pessoas, gato, dizem que gato só cai com as 4 patinhas, né? É gato magrinho, viu? Gato muito gordo não consegue. Eu estou me sentindo acima do meu peso. O meu médico já falou isso, você tem que emagrecer um pouquinho. Aí, quando eu caí hoje, eu lembrei do médico. Falei, rapaz, eu me desequilibrei assim, e quase 100 quilos já. Pensa. Aí, quando Vera saiu do carro, olhou, o que você está fazendo aí? Eu falei, não sei. Estou procurando alguma coisa no chão. Ela se machucou? Eu falei, não. Quer me ajudar? Ela, eu não aguento com você. Eu falei, não, está tudo certo, vou me levantar. Foi o Senhor que me levantou, irmãos. Mas foi Ele que me permitiu cair. Lógico que foi. Eu não vou culpar o diabo. O diabo tem culpa de muitas coisas, mas eu não vou ficar dizendo foi o diabo que botou a pedra no caminho. Olha por onde anda. Tome cuidado. Viva uma vida pautada no conhecimento do Senhor, das coisas de Deus. O apóstolo Paulo, a Bíblia está cheia de passagens, eu não vou me demorar, mas a Bíblia está cheia de passagens. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, aí eu vou ler um texto em Gálatas 5, veja como ele pergunta à igreja em Gálatas, quem convenceu essa igreja a desejar parar? Eles estão indo muito bem, mas de repente algo vai acontecer. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Paulo está aconselhando a igreja a se manter de pé. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, que era a provocação dos que estavam na lei, tentando circuncidar aqueles que estavam já em Cristo, novidade de vida, tentando fazer com que aqueles crentes voltassem aos rudimentos da lei. Então ele diz, versículo 2, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Ora, você conhece a ideia da circuncisão. É uma aliança que os judeus têm debaixo da lei para que seja salvo. Se você quer ser salvo, você tem que fazer a circuncisão. Mas Paulo é o apóstolo dos gentios, e eles estão sendo ali convidados a se circuncidarem para fazer parte do reino. Paulo, não, a gente está na graça. Não faz circuncisão não, para com isso. Vocês são novas criaturas. Jesus nos mostrou que a circuncisão é do coração. Determinados atos humanos que são pro forma da igreja, liturgia da igreja, formato da igreja, servem para dar condicionamento, posicionamento apenas. Não diz respeito à salvação. Pastor, por que tem que ser assim? Porque assim é mais organizado. Não significa que você deixou de ser crente. Pastor, não posso me vestir assim. Calma, irmã, é melhor você se vestir assim, porque fica mais fácil de você mostrar o evangelho de um jeito com pudor. Sem pudor é perigoso. Sem pudor é perigoso para você, para a igreja, e o diabo gosta. Não tem a ver com salvação. Nesse momento, o que está acontecendo? Posicionamento. Então, Paulo está dizendo, o posicionamento da igreja em Gálatas não pode se submeter às coisas da lei, senão vocês vão ter que cumprir toda a lei. E nós fomos chamados para viver debaixo da graça, então tem coisas que não vão acontecer mais. Comece a pensar com a mente de Cristo. Por isso Paulo escreve sobre metanoia, transformação, coração circuncidado, coisas que às vezes a gente não entende, mas a gente tem que pensar. Versículo 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Caiu da peneira. E a expressão da peneira é o inverso, né? Eu explicava para a irmãzinha, não, a peneira de Cristo não é para literalmente cair. A peneira do pedreiro é aquela peneira que você separa os pedregulhos, joga fora e a boa areia cai para fazer a obra. Essa é a pedreira do pedreiro. A peneira que Cristo exemplifica é a peneira do trigo, do amendoim, que você coloca o amendoim, aperta assim, depois de torrar para sair a casca, aí balança a peneira para quê? Para provocar uma queda.
Quando o vento bate, você gosta da expressão vento? Ai, pastor, estou passando um vento. É só você se agarrar na peneira. Porque quando o vento bate é para derrubar a palha, para derrubar a casca. Quando o crente passa pelo vento é para cair a máscara. Você pode dizer glória a Deus? O que fica? O crente de verdade. O vento está batendo, ele está firme. Na expressão que você já tanto ouviu da palmeira que vai até o chão. É, crente palmeira. Está com uma raiz bem profunda. Porque crente arvorezinha. Meu Deus, como que tem crente frondoso, está dando até fruto, mas o primeiro vento ele cai. Você já viu a árvore caindo com raiz e tudo? Parece que o vento não era forte, não tinha raiz. Por isso você viu a raiz. A árvore boa que se aprofunda no solo, ela não é arrancada facilmente. Alguns galhos caem. A gente sofre com as dificuldades da vida. Como é difícil. A vida não é fácil, irmãos. E Deus não nos prometeu vida fácil. O diabo é que promete vida fácil o tempo todo. Tudo o que precisamos é estar arraigados e não cairmos da graça. Paulo acabou de dizer para os Gálatas, vocês procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não é para entrarmos nessas discussões, mas a fé que atua pelo amor. Olha o que ele vai dizer no verso 7. Vocês vinham correndo bem. A igreja estava crescendo. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Vocês estavam tão bem. Vocês saíram do Egito, Israel. As pragas ficaram lá, os ímpios morreram. Vocês, nenhum do meio de vocês, nenhum primogênito de vocês morreu. Olha, vocês estão saindo todo mundo, crianças, jovens. Vocês estavam como escravos, estão saindo ricos, porque pediram a riqueza. Eles deram os penduricalhos, panelas de ouro. Leva para você, sai daqui, a praga está em você. Não, a praga não estava em Israel. Por mais que o Egito quisesse espraguejar Israel, você já viu o crente com medo de ser espraguejado? Ai, pastor, lançaram uma praga, fizeram uma macumba para mim. Israel estava lá, no meio da macumbaria. Uma outra expressão. Estava num lugar onde havia muito ocultismo, muita feitiçaria. Nem por isso ele estava vivendo debaixo de maldição. O mundo vive debaixo de maldição. Você não. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Ai, pastor, mas lançaram, fizeram macumba para mim. Eu falei, qual o problema? E qual o problema? O mal existe, mas o mal vai abraçar aquele que se submete a ele. Se você está debaixo da graça de Deus, o mal não pode tocar em você, louvado seja o Senhor. Não pode se amedrontar, não pode viver. Ai, pastor, ouvi um barulho na minha casa. Amarra as coisas para parar de cair. Não, pastor, o senhor não está entendendo, eu vi um vulto. Fecha os olhos e vai dormir. O que está acontecendo com a igreja? Vamos parando, irmãos, vamos deixando de articular nossa fé, de viver o sobrenatural. E eu digo uma coisa muito interessante, algumas pessoas que falam sobre medo, né? Já que eu falei do medo, pastor, eu estou com medo disso, medo daquilo. Irmão, você foi convidado a viver o sobrenatural. As pessoas que só vivem as coisas materiais, elas acabam tendo menos medo do que você. Porque elas acreditam no dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu tenho saúde, eu faço. Se eu tenho emprego, eu resolvo. Ele está assim, ele está no ânimo, até o momento que ele perde essas coisas. Aí ele se desespera. Se o crente foi chamado para viver o mundo espiritual vai se manifestar a ele. Então é mais normal do que você imagina o crente sonhar com demônios. Pastor, eu estou sonhando com demônios. E aí, você venceu? Você lutou? Você usou a palavra contra ele? Ou você ficou morrendo de medo na sua cama? Eu tive que levantar para acender a luz, eu estava trêmulo. Eu digo, para com isso, irmão. Você já parou para pensar como vai ser na glória? A gente está acostumado a sermos enganados pelos olhos. Por isso que os nossos olhos nos condenam quando nós definimos o que é beleza. O que é beleza é o que a gente vê, é o que Deus vê. É o que Deus vê. Quando Isaías tem a visão do reino, ele vai percebendo ali os seres celestiais, os serafins, com 6 asas.
E se você visse um serafim com 6 asas, você ia fazer o quê? Morrer de medo? Porque a gente está acostumado só com um passarinho com 2 asas? Não, não. Anjo desenhado com 2 asas, com a auréola na cabeça, contaram essas histórias para a gente. O reino celestial não é feito no padrão de beleza dos homens. Deus não está preocupado com a sua aparência estética exterior. Nós estamos. A gente quer esticar tudo, né? Esticar isso, não sei o quê. Esse dia um irmão estava tentando me convencer a fazer implante de cabelo. Sério? Ele falou, não, mas meu genro fez, pastor, olha, fica perfeito. Eu falei, irmão, você não gosta de mim do jeito que eu sou, não? Eu até faria, não sei, eu não tenho nada contra, mas eu estou tão bem assim, não vou esquentar a cabeça com essas coisas, gastar dinheiro no que não me satisfaz. Aí eu olhei para a Vera que estava do meu lado, falei, meu amor, estou bem ou não estou? Ela, tá ótimo. Eu falei, bom, ela tem que se agradar de mim, irmão. Não é você não, você parece estar incomodado com a minha careca brilhosa. Uma coisa bonita, estou brilhando, irmão, estou brilhando. Nós temos um padrão que foge do padrão de Deus. Por isso nós paramos com mais facilidade. Por isso que nós desistimos diante dos problemas, isso é muito sério. Versículo 7 de Gálatas, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Aqui, ó. Olha o que eu falei, o padrão de Deus é a verdade. Se a gente entrar no campo das coisas enganosas desse mundo, a gente desiste. Versículo 8 ele diz, essa persuasão não vem daquele que o chamou. Não vem. E quando a gente começa a estudar a história de Gálatas, né, Paulo ele já havia instruído o povo de Corinto, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele disse, igreja de Corinto, as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós, que devemos viver com os olhos voltados para as coisas invisíveis, começarmos a ceder às coisas que estamos vendo, conversar com pessoas que têm o coração nesta terra, nos alimentarmos somente das coisas desse mundo, a gente começa a se corromper. E aí é por isso que tem muito crente que para. Porque ele olha para o lado e vê o irmão recebendo uma bênção e contando um testemunho, e ele ainda não tem testemunho para contar. Eu pergunto, como não? Deus nos tirou de um lamaçal de pecados, estávamos em dívida, o diabo estava doido para a gente pagar uma dívida com a nossa alma. Aí veio Jesus, aniquilou na cruz toda a nossa dívida, louvado seja Deus. Isso é motivo mais que suficiente para você testemunhar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Posso ouvir um amém, se você entende isso? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor. Quem convenceu você a parar? Não, você não pode ser convencido por ninguém. Há diversos outros textos que vão mostrar como Deus sempre cuidou do seu povo e como Ele não mudou de ideia. Você só está aqui porque Deus tem cuidado de você. A misericórdia de Deus está sobre nós. Você tem desfrutado da bondade de Deus. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer isso. Dizer para Ele, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por esta igreja. Obrigado pela Tua palavra lançada ao meu coração. Seja grato a Deus e não pare. Porque se você olhar para as coisas desse mundo, você vai desejar parar. O mundo para o tempo todo. Pessoas desistem o tempo todo. Mas você não faz parte desse mundo. O Senhor já adquiriu um terreno fértil, já construiu uma mansão celestial para aqueles que nele creem. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, como é bom ouvir a Tua palavra nesta noite. Como é bom encher o nosso coração de fé e esperança. Como é bom saber que o Senhor não desistiu de nós. E por mais que em alguns momentos a gente já tenha pensado em parar, em desistir de projetos, de sonhos, ou até mesmo de caminhar na Tua presença, Pai, nos perdoa, nos anima, nos envia o Teu Santo Espírito para nos encher de graça,
de paz diante de um mundo que só vive a guerra, Pai. Nos motiva, Senhor, pela Tua palavra, a prosseguirmos um pouco mais. Se estivermos diante de um mar vermelho, Tu tens poder para abri-lo novamente. Se acharmos que a facilidade da vida vai nos fazer passar o Rio Jordão, dê ordens para que a gente sossegue o coração, para que o Senhor primeiro mostre o sobrenatural, como fizestes com Josué e aquele povo, para que quando passarmos, o Teu nome seja glorificado, porque Tu dá ordem aos anjos a nosso respeito, porque Tu dizes ao monte, monte, cheguem para lá, tremam, se abalem, e os nossos olhos ficam vislumbrando as Tuas maravilhas. Como é bom saber que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Olha para nós nessa noite, vivifica o coração daqueles que chegaram neste lugar, quem sabe, pensando em desistir, desanimados, decepcionados, Pai, porque as decepções fazem parte deste mundo. Renova a nossa fé e a nossa esperança, que possamos, ao chegar na Tua presença, na reunião dos santos neste lugar, possamos ouvir a Tua voz claramente, possamos, ó Deus, entender as Tuas ordens. Queremos ter um posicionamento que faz com que o mar se abra e o rio pare, Senhor. Precisamos viver debaixo desta obediência para continuarmos seguindo, e se não conseguirmos correr, vamos dar passos largos, e se estivermos cansados, vamos continuar caminhando um passo de cada vez, um dia após o outro, e dia após dia daremos glória, 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 aleluia, até aquele grande dia, Pai, em que o Senhor dirá: filho bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor sempre responde às nossas perguntas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.